Olá, alunos do nono ano. Sou Jorge de Wellington, seu professor de História. Hoje nós vamos dar continuidade à aula passada, onde falamos sobre a República em Construção. Hoje nós vamos focar na industrialização e urbanização nessa primeira fase da nova instituição política do Brasil. A expansão do café no sudeste do Brasil não estimulou apenas a vinda de imigrantes para o país. Desde os últimos anos do Império, parte dos capitais gerados pela economia cafeeira passou a ser aplicada na indústria e em outras atividades. Ou seja, os lucros do café, além de serem investidos ou reinvestidos em novos cafezais, instalações necessárias à produção deste grão, também passaram a ser aplicados na atividade industrial. A relação entre lavoura cafeeira e indústria explica por que as principais regiões produtoras deste grão, o café, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, também lideraram a expansão industrial, ou seja, até hoje são esses dois estados os polos industriais do Brasil. Em parceria com o Estado e com investidores estrangeiros, os cafeicultores desenvolveram uma infraestrutura para o escoamento do café que incluía ferrovias, portos, companhias de navegação, estradas e produção de energia elétrica. A necessidade de crédito para financiar a produção de serviços para facilitar as vendas do produto para o exterior, também estimulou a expansão de bancos e das casas de exportação. Essas iniciativas seriam para atrair os imigrantes em direção às cidades, onde estavam sendo criadas várias oportunidades de trabalho, chamados também de êxodo rural. A instalação de novas indústrias, estabelecimentos comerciais, habitações, operárias, impulsionou a construção civil e abriu espaço para a contratação de pedreiros, carpinteiros, marceneiros, serventes de obras, entre outros profissionais do setor. O rápido crescimento das cidades também contribuiu para incrementar as indústrias. Quanto mais pessoas nos centros urbanos, mais produtos são necessários para mantê-las, como bens de consumo não duráveis, que são os alimentos, os tecidos, sabão, bebidas, calçados e etc. Também não podemos esquecer os bens de consumo duráveis, como as geladeiras, os fogões, os carros, que são a base do nascimento da nossa indústria. O avanço da urbanização não veio acompanhado de um planejamento público e ocupação do solo. Isso articulado com o sistema de transporte e saneamento. As cidades passaram a ser ocupadas de maneira irregular, com moradias inadequadas, onde as condições de higiene eram precárias, facilitando a proliferação de epidemias, como a cólera, a dengue, a peste bubônica, entre tantas outras doenças que estão no nosso cotidiano. São doenças que nós ouvimos falar diariamente. Principalmente a dengue, que é uma epidemia que cresce diariamente no nosso país. O crescimento desordenado das cidades brasileiras, com habitações precárias e a expansão de epidemias, era especialmente notado na cidade do Rio de Janeiro, a então capital da República. Em 1902, Rodrigues Alves assumiu a presidência da República, propondo a reforma e a modernização do Porto do Rio. Isso foi o ponto de partida para uma renovação urbana radical. Nomeou o engenheiro Francisco Pereira Passos como prefeito do Distrito Federal, concedendo a ele plenos poderes. Pereira Passos e Rodrigues Alves
passaram a remodelar a cidade do Rio com um plano popularmente conhecido como o Bota Abaixo. Eles demoliram prédios, abriram avenidas, prolongou ruas, reformaram calçamentos, arborizou e construiu jardins nas praças. Essa grande reforma atingiu principalmente a população pobre que morava e trabalhava no centro ou em suas redondezas. A reforma do Rio de Janeiro foi feita também para ficar mais moderna, copiando o modelo da cidade de Paris, que recentemente tinha passado por uma transformação dentro do círculo da Avenida do Contorno, em Paris. Essa avenida delimita o centro de Paris, da periferia, do centro da periferia, né? Vai delimitar o centro, dividindo o centro da elite e a periferia para os proletariados, onde estão, e no centro de Paris onde estão os famosos marcos parisienses, como a Torre Eiffel, Arco do Triunfo e o Museu do Louvre, que são aquelas imagens lindíssimas que nós conhecemos. Aqui do lado nós temos um jornal do século, que era um jornal que existia na época, em 1902, onde fala sobre os planos, né, de Pereira Passos. Esses planos deles de demolir o Rio colonial. Ou seja, para abrir essas longas e largas avenidas com seus boulevards, fazer uma Paris tropical, eles tinham que demolir a história colonial do Rio de Janeiro, os seus casarões, os seus cortiços, onde muitas pessoas do interior do país, do interior do estado, vinham para o Rio de Janeiro para trabalhar nas indústrias e fábricas que estavam iniciando naquela época. O Rio ganhou modernos edifícios inspirados na Belle Époque parisiense, que são esses edifícios grandiosos que estamos vendo aqui em Paris. Ao fundo, nós temos a Torre Eiffel, aqui os Jardins de Luxemburgo, esses marcos maravilhosos. E aqui o marco da construção da Belle Époque, de 1920 a 1940. Isso que antecedeu a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, Rodrigues, esse presidente e o prefeito do Distrito Federal, na época a capital do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ele queria transformar aquela Rio de Janeiro colonial numa nova Paris, com esses marcos, né, com essa arquitetura parisiense. Grandes e largas avenidas e jardins para passeio público, como já foi dito, visando sempre e, claro, a elite. Então, esse Bota Abaixo e essas largas, grandes avenidas e esses edifícios monumentais maravilhosos não visavam abrigar e a ter uma qualidade de vida os proletariados, os trabalhadores, e sim a elite. Olha como que era o Rio de Janeiro. Vamos ver a imagem do antes e depois do Rio de Janeiro, após a reforma do Bota Abaixo de Pereira Passos, Rodrigues Alves, perdão. Aqui nós temos a cidade carioca do período colonial, de Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II. E na outra imagem, nós temos um teatro municipal da cidade do Rio de Janeiro, inspirados na Belle Époque, com seus arcos, com seus capitéis, com as suas colunas, com os seus telhados folheados a ouro. Então nós temos essa exuberância de uma riqueza, de uma época que estava começando uma nova urbanização, uma reforma na urbanização dentro da cidade do Rio de Janeiro e também de uma recente industrialização do país. Este modelo de reurbanização do Rio e São Paulo foi seguido pelas demais capitais brasileiras, como Belo Horizonte,
Dessa forma, a população pobre foi expulsa das áreas centrais e nobres das cidades e empurradas para áreas periféricas, onde os serviços públicos praticamente não existiam. Mas, professor, as construções da Belle Époque são lindas, as avenidas e ruas arborizadas, que são os boulevards, são agradáveis e até mesmo politicamente corretos, não é mesmo? Sim. Isso diminui as poluições visuais, sonoras e ajuda a diminuir o calor. Isso é uma maravilha. Porém, nós temos que ser cidadão crítico ou sermos cidadãos críticos para sabermos o que vale a pena, o que é necessário. Fazer essas grandes obras visando eu, você e todas as populações, todos os habitantes da cidade, ou excluir, fazer somente para uma determinada classe de pessoas. Então, essa é a crítica da nossa aula. Os políticos têm que trabalhar em favor, em prol de todos ou em prol de uma classe. As construções coloniais serem derrubadas, elas acabam, elas destroem a nossa história, porque são marcos de um período que os nossos antepassados, que o nosso país já viveu. Então, fazer uma reforma visando somente os interesses de uma classe de pessoas, ou seja, de uma elite, e não estar socialmente integrado com todas as classes, esse projeto de reforma não se sustenta. Imagine você em sua casa, de um dia para o outro, chega alguém e expulsa você dela. Você não tendo para onde ir, você vai morar debaixo de uma ponte, de um viaduto, vai morar em um barracão de papelão, sem água, sem luz, sem rede de esgoto. E para trabalhar, como você faria? Sem carro, sem ônibus? Como seria a sua vida sem os seus direitos adquiridos? Então, é essa crítica, é esse sustentar social que nós precisamos visar constantemente e colocar numa balança. O que vale para o outro vale para mim, o que vale para mim vale para o outro. Nós temos que estar numa harmonia plena. Então, foi mais ou menos desse jeito que aconteceu a reforma do Bota Fora. Neste período, surgiram as primeiras favelas tão características das nossas cidades e os problemas sociais que ainda vivenciamos ao nosso lado. Basta somente olharmos para o lado e vermos como os nossos irmãos habitam e vivem nas nossas cidades, nos nossos bairros. É um olhar de dignidade, de humanidade. Observe nas imagens favelas, crianças brincando no esgoto, sem água potável, sem água tratada, onde aqui vai proliferar as grandes epidemias e endemias, que são doenças características de um certo lugar, de uma determinada região. Olha aqui o esgoto sem tratamento, né? As favelas, você respirando esse mau cheiro 24 horas, muito rato. Olha aqui em cima as casas, os abrigos, né? Não são nem abrigos provisórios, são definitivos. Que isso as pessoas passam aqui 20, 30 anos habitando aqui sem energia, sem água potável, sem rede de esgoto, calor insuportável, este material aqui que pega fogo rapidamente, mata muitas pessoas, ou matam, né? Muitas pessoas com um incêndio aqui. Isso acontece muito, a gente vê nos noticiários. Então essa é a crítica social e isso está por todas as partes. Isso basta somente olharmos com um olhar de seres humanos afetivos, com um bom coração. Essa é a crítica que nós temos que fazer quanto às nossas políticas. Essa é a aula de hoje.
a visão da interferência humana, da degradação ambiental e também que vai interferir em outros setores da comunidade, setores sociais. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem do QR Code que aparece aqui no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, deixe um like e acesse as nossas outras redes sociais, SMED GV. Ótimo abraço a todos, boa aula, bons estudos e até a próxima aula.